Vamos ver aqui o significado da cruz. Eu até vou colocar aqui logo mais, tá, no slide, o significado da cruz em pelo menos 5 aspectos, como o Dr. Tim apresentou para nós aqui na lição, que eu achei muito importante isso. E é bom que você tenha isso um pouquinho mais detalhado, até para você estudar mais posteriormente. Masterclass de interpretação bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. Nós precisamos ter em mente, queridos, uma coisa. Nós que somos cristãos, ou você que não é um cristão, mas crê na morte substitutiva de Cristo, que a doutrina da cruz, ao mesmo tempo em que ela é linda, ela é lógica, ela traz esperança, ela traz transformação no presente, para aqueles que não aceitam a Deus, a doutrina da cruz é uma loucura. Paulo nos advertiu isso por quê? Para nos mostrar, primeiro, que o mundo está realmente cegado por Satanás, como ele diz em 2 Coríntios 4,4, mas também para mostrar-nos o desafio de sermos cristãos e de termos um preparo adequado para apresentarmos Jesus e o seu sacrifício na cruz como algo importante, histórico, lógico e necessário. Então nós temos que ter um preparo para apresentarmos a cruz de um modo importante, não é? Histórico, lógico e necessário. Óbvio que é o Espírito Santo quem convence. Mas Deus quer que você seja o instrumento dele para levar isso para as pessoas, para o Espírito Santo convencê-las. Em 1 Coríntios 1,18, por que a cruz é uma loucura para quem não aceita a Deus? E vamos também aprender aqui o seguinte, que a cruz nos livra de várias ideologias humanas que são diabólicas. Então isso aqui é importantíssimo, tá? Preste atenção que nós vamos finalizar agora com essa breve análise aqui. 1 Coríntios 1,18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Olha a diferença. Enquanto para aquele que é descrente, a cruz é uma loucura, no grego aqui, significa que a cruz é uma idiotice. Literalmente é uma idiotice para aquele que não crê nela. Então, enquanto que para aquele que está num processo de perdição, porque não aceitou o único meio de Deus para a salvação, que é através de Cristo, enquanto aquele que está num processo de perdição julga a cruz, sua história e sua importância como loucura ou idiotice, há um contraponto, ó. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Olha a diferença. Idiotice ou poder de Deus? Vocês veem que as duas coisas são muito diferentes? Né? Então, para nós temos a missão de mostrar para as pessoas que a cruz não é uma idiotice, uma loucura, mas é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E para isso você tem que estudar, ter uma experiência com o Evangelho, né? E como diz 1 Pedro 3,15, estar preparado para responder a cada um que pedir razão da esperança que há em você. E aí verso 19, porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Ou seja, todo aquele que se diz sábio e culto, mas rejeita a sabedoria de Deus, o poder de Deus que é a cruz, essa pessoa, ela sim que está sendo, na verdade, idiota, de acordo com o apóstolo Paulo. Verso 20, onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana,
foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos procuram sabedoria. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é o motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Que coisa forte isso, né? Enquanto para alguns a cruz pode ser motivo de escândalo, como no caso dos judeus que não esperavam que o Messias morresse, para os gentios, para aquele que não crê, para um pagão ou para outra pessoa que não crê, a cruz é uma loucura. Veja, essas verdades aqui, que eu vou te apresentar agora sobre a cruz, mostram o seguinte, que existem ideologias, filosofias, que se você quiser realmente desfrutar de um cristianismo bíblico, tu tem que excluí-las da sua vida, senão você não vai conseguir. Por quê? Olhe bem, primeiro, a cruz é a revelação suprema da justiça de Deus contra o pecado. Depois, a lição nos mostrou, a cruz é a revelação suprema do amor de Deus pelos pecadores. 3. A cruz é a grande fonte de poder para quebrar as cadeias do pecado. 4. A cruz é a única esperança de vida eterna. E 5. A cruz é o único antídoto contra uma futura rebelião no universo. Esses 5 aspectos da cruz, você consegue harmonizar isso com o materialismo, com o marxismo, com o evolucionismo, com o espiritismo, com o islamismo e com o budismo? Lembra do que eu falei antes? Que 2 coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Imagine várias. O cristianismo diz que a cruz de Cristo é o centro da história e da nossa salvação. O materialismo, não. O materialismo é a crença filosófica, não é, de que a realidade última é a matéria, então não precisa de Deus. Tá? O marxismo, Karl Marx era ateu, né? E por mais que vários marxistas tentem, né, unificar a cruz com o socialismo, não tem como, né? Porque a cruz, ela quer revolucionar o coração humano e não revolucionar simplesmente a sociedade de forma aleatória. Porque revolucionando o coração humano de cada pessoa é que a sociedade será automaticamente revolucionada pelo novo nascimento. Então, a cruz não é central no materialismo, no marxismo, no evolucionismo, óbvio que não. O evolucionismo também é uma das bases do marxismo, tá? Se tu estudar, por exemplo, um teólogo chamado Herman Bavinck, tá? Um teólogo holandês contemporâneo de Karl Marx. Então, não há lugar para a cruz no evolucionismo, não há lugar para a cruz no ateísmo, no islamismo também não há lugar para a cruz, ou seja, eles creem em Jesus, o muçulmano, né, na importância de Cristo, mas não creem que ele morreu por nós, na cruz. E o budismo também não crê que a cruz é importante, né? E o espiritismo também, você pode, né, reencarnar independente da cruz. Então, queridos, veja, vou colocar algumas coisas aqui. Cristianismo, materialismo, marxismo, evolucionismo, ateísmo, islamismo, budismo e por aí poderíamos ir muito longe. Se 2 coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, 7 coisas contraditórias podem ser verdadeiras? É lógico que não. Então, quando você vê que a cruz é a sabedoria de Deus e ao mesmo tempo para o mundo ela é uma loucura ou idiotice, você não tem como ser um cristão completo se você for materialista, marxista, evolucionista, espírita, ateu, muçulmano, budista, porque são coisas totalmente contraditórias. Repito, não estou questionando de forma alguma a sinceridade dessas pessoas, né? Os filhos de Deus estão mais lá do que para cá, tá? Mas o que eu quero mostrar para você é que, logicamente, eu não posso dizer que 7 coisas são verdadeiras ao mesmo tempo. Elas são em si auto-excludentes. Então, estude mais sobre a cruz e o seu significado, não apenas significado na história. Não fique só com o Cristo histórico, porque o Cristo histórico não vai adiantar muita coisa para a sua vida. Vai te trazer benefícios nessa vida, você vai ter um bom exemplo moral, você vai ser feliz. Agora, se você quer um ganho a longo prazo, ou seja, ter uma vida eterna e nunca mais morrer, tu vai ter que aceitar não só o Cristo histórico, mas o Cristo divino também. Essa é a realidade apresentada na Bíblia.